baixo, imagine que um monumento é sustentado por 3 cordas com linhas de ações direcionadas para o seu ponto mais baixo A. Alternativa A. Admitindo que P igual a 0 e a tração em BE vale 0,2 newtons, determine o peso do monumento. Olha, aqui está o monumento e ele está submetido às trações realizadas por essas cordas. Como estamos vendo, trata-se de um equilíbrio de uma partícula em 3D, certo? E nós podemos admitir essa partícula como o centro desse eixo. Então, aqui estão dadas todas as medidas. Eu não desenhei de forma de corpo livre, até porque era uma figura muito complexa e fica complicado para desenhar, para ficar algo didático. Então, a partir dessa figura podemos ver, porque ele apesar de ser um problema físico, ele nos dá todas as medidas, e então sabemos que aqui há forças que estão na direção dessas cordas. Olha, olhando para essa figura, a gente percebe que cada uma dessas cordas passa pelo vértice A, ou seja, elas vão se encontrar aqui nesse ponto A. Assim como as linhas de ação destas cordas, assim como as linhas de ação delas, né? Isto implica que todas essas cordas elas têm o mesmo comprimento e que também seus vetores unitários que estão ao longo dela são paralelos aos vetores unitários que passam ao longo dos geradores dos cones. Os geradores dos cones são essas linhas aqui na base dos cones. E só lembrando que o vetor unitário ele não tem intensidade, ele é apenas para direcionar. Por isso, se um vetor é paralelo, um vetor unitário é paralelo ao outro, ou seja, ele é igual ao outro, porque ele vai ter a mesma direção e sentido. Então, um vetor unitário de B até E é idêntico ao vetor unitário de A até B, assim como de AC igual a de CF e de AD igual a de DAG. Então, o primeiro passo para resolver esse problema é achar os vetores unitários. O vetor unitário de AB, como eu já disse antes, é igual ao vetor unitário de BE, que vai ser igual ao cosseno desse ângulo, 45, mais 8, que é quanto ele se estende no eixo Y, mais menos o seno de 45 sobre a raiz de 60. Dessa mesma maneira, assim, TBE, a tensão de BAE, vai ser igual a TBE vezes o vetor unitário, assim como TCF vai ser ele vezes o vetor unitário, e TDG vai ser TDG vezes o seu vetor unitário. Aí estão todos os valores de todas as componentes das forças. Então, após calcularmos isso, nós temos que, aplicando a condição de equilíbrio em A, ou seja, o somatório de todas as forças em A tem que ser 0. Vou voltar para a figura. Vamos ver aqui que em A vai ter essa tensão AB, essa tensão AC, essa tensão DE, AD, mais PJ. Só que, como P é nulo, né, então não vai estar, mas é importante porque a gente vai usar esse sistema mais lá na frente. Então, achar as tensões e usando a condição de equilíbrio, agora nós vamos isolar os fatores Y, J e K de cada uma das 3 equações. Por quê? Porque o somatório das forças em cada eixo tem que ser nulo, como já foi falado anteriormente. Então, assim, tendo I, J e K, nós ficaremos com o sistema com essas 3 equações, essa número 1, essa número 2 e essa número 3. Não vou me adentrar muito na explicação de como chegamos nesses valores, porque senão vamos perder tempo, e o tempo da videoaula é curto. Mas para quem estiver interessado, apenas pegar o ponto do lápis e ir dentro.
Agora nós vamos ter um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, sendo PO igual a 0 e TBO igual a 0,2. Então, resolvendo o sistema, que eu também não irei resolver aqui por causa do tempo, temos que TCF igual a 0,669 libras e 3G igual a 0,74 mililibras. Como as unidades estão em libras, certo? Estão em polegadas e em libras, então eu resolvi trabalhar assim para quando for no substituir. Então, substituindo esses valores nessa equação 2, a gente tem TCF, tem TDG, tem TBE, nós encontramos o W. Encontramos que W, o peso, é igual a 7,2 newtons. Na parte B, se o monumento pesa 7,2 newtons e a corda força P tem que faixa de valores. Alternativa B. Analisando as equações encontradas no item A, temos o seguinte sistema. Esse sistema aqui foi o que a gente já encontrou previamente lá na outra parte. Esse aqui IJK, só que aqui está organizado bem certinho. Então, para encontrarmos a faixa de valores da força P, devemos tomar as equações de IJK, onde TCF está em função de P. Visto isso, obtivemos que ICF é igual a menos 129P mais 0,68 libras. Assim, para termos TCF maior do que 0, nós teremos que TCF é igual a menos 139P mais 0,68 libras. Como isso é maior do que 0, então isso vai ter que ser maior do que 0, e jogando para lá nessa equação, nós temos que P tem que ser menor do que 0,36, ou seja, a faixa do intervalo de P é de 0 a 0,36.